Então, vamos aqui para o nosso problema clique, tá? Então, como é que a gente vai definir o nosso problema clique? A entrada lá desse problema, eu vou te dar um grafo G, tudo bem? E um inteiro que é maior do que 0, K, tudo bem? Então, eu estou pegando esses dois caras aqui como a minha instância, né? Como a minha entrada, né? Você vai pegar esses dois camaradas aí, tudo bem? Qual é a pergunta que você vai fazer? Existe em G um subconjunto com K vértices, todos ligados entre si? Então, eu vou subir aqui mais um pouquinho, para a gente ver um exemplo disso aqui, tá? Aqui você tem um exemplo aqui, esse camarada aqui. Você tem esse grafo aqui, tudo bem? Aí, suponha que o K que eu te dei, ele seja igual a 3. Será que tem 3 vértices aqui, todos ligados entre si? Aí você fala o seguinte, professor, você pega esse aqui, ó, esse aqui e esse aqui. Eles estão ligados entre si? Então sim. Então, pronto. A minha resposta é sim, tudo bem? Não apenas esses 3, mas tipo, se você pegar esses outros aqui, também funciona, tá? O fato tem que existir 3 caras aí que são todos ligados entre si, tá? Não precisa ser um bocado, não. Um só já basta, tá? Um só conjunto que tenha 3 caras. Então, se o K fosse igual a 4, será que teria? Professor, teria. Se você pegar esse e esse aqui, você percebe que todos eles estão ligados entre si, tudo bem? Então, isso quer dizer que a gente consegue resolver com um sim aqui. Então, é assim. Agora, se o K fosse igual a 5, então pensem um pouquinho. Será que tem 5 caras aí que você consegue ver que todos eles estão ligados entre si? E nesse caso aqui não. Então, não existe esse conjunto, né? Esse subconjunto de K vértices, tudo bem? Aqui no caso, K é igual a 5, né? Então, aqui a nossa resposta é não. E agora, o nosso objetivo agora é mostrar que esse camarada aqui, esse problema clique, ele é NP completo utilizando o 3SAT, tudo bem? Então, vamos lá fazer isso, tá? 3SAT, aliás, o clique é NP completo, né? Então, a gente vai mostrar que o clique é NP completo. Então, para fazer essa demonstração, eu vou utilizar o 3SAT, tudo bem? Que eu vou pegar aquele teoremazinho lá, né? Em vez de colocar B, eu vou colocar 3SAT. Em vez de colocar C, eu vou colocar o clique, né? Então, se você faz isso, a gente já tem que o 3SAT ele é NP completo. A gente faz uma redução do SAT para o problema clique. E a gente mostra que o problema clique ele pertence a NP. Aí logo assim, com esses 3 caras aí, a gente consegue chegar na conclusão de que o clique ele é NP completo, tá? Então vamos lá. Eu já tenho que esse cara aqui ele é NP completo, ou seja, o 3SAT ele é NP completo. Então 3SAT é NP completo. Aqui entre esses dois caras aqui, o mais fácil vai ser esse aqui, tá? De mostrar, tá? Então, primeiro eu vou mostrar ele, ou seja, que o clique ele pertence a NP, tudo bem? Então, vamos fazer isso aqui agora, tá? Então, a gente vai fazer que o clique pertence a NP. Como é que a gente faz isso? A gente pega um certificado, que aqui nesse caso é um conjunto de vértices de G, tudo bem? Lembrando que a entrada é um K e um grafo, tá? Então, um certificado aqui seria um conjunto de vértices de você falar que, olha, existe um conjunto de K caras que todo mundo está ligado entre si. Então, aqui eu simplesmente estou pegando esse conjunto, tá? E o que é que eu faço para verificar ele, né? Como é que eu vou fazer a minha verificação, tá? Então, eu tenho que ver que se de fato se ele tem K vértices, ok? Será que ele tem K vértices? Como é que eu faço para verificar se ele de fato tem K vértices? E outra coisa é saber se todo mundo está ligado entre si, tá? Então, existe uma aresta entre todo o par de vértices em C? Será que isso aqui é verdade? Tudo bem?
Então, eu vou ter que responder isso aqui em tempo polinomial, tudo bem? Essas verificações aqui, tá? Então, será que é polinomial? Então, o primeiro caso, né? O C ele tem K vértices, o que é que eu posso fazer? Se não for me dado logo lá na entrada o tamanho dele, ou seja, se isso não acontece, eu vou ter que contar, né? Então, para contar, eu vou ter um cara que é O de N, tudo bem? O de N por quê? Porque eu vou contar K caras e esse K eu sei que ele depende de N. Ele pode ser tão grande quanto N, tá? Ok? Claro, se for dado na minha entrada o tamanho do C, isso aqui vai ser em tempo constante. Eu não vou precisar fazer nada, tudo bem? A não ser pegar o tamanho lá da minha entrada logo de cara e responder em tempo constante. Mas aqui a gente pode ter o caso de querer contar, tudo bem? Então, basta você contar. Aí, existe uma aresta entre todo par de vértices em C. Ora, você pega um vértice, ó, você pega o C, né, aqui que você tem, aí você tem que percorrer os outros vértices só para verificar se você tem essas arestas aqui, tudo bem? Então, basicamente, você faz isso para cada um. Então para cada vértice, você percorre todos os outros lá dentro do C e você verifica se tem essa aresta, tudo bem? Isso pode ser feito em tempo de O de K ao quadrado, tá? O de K ao quadrado, porque você vai ter que pegar, para cada vértice, você vai ter que ver todos os outros lá que está em C, tudo bem? E como você tem esse limite lá do K, né? Então, você pode ter K caras. Mas, como K pode depender de N, pode ser igual a N, então vai ser O de N ao quadrado, tá? Então, a gente tem isso aqui, né? Ok? Então, para cada vértice, você verifica se forma um aresta com K menos um outros, tudo bem? Então, outros, né? Não é outro, não é outros. Então, aqui a gente consegue mostrar que o clique, né, ele pertence a P, né? Agora, só falta a gente mostrar uma redução polinomial do 3SAT para o clique, tudo bem? Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Então, aqui na redução polinomial do 3SAT para o clique, a gente vai seguir aquela ideia lá, tá? A gente vai transformar a instância do 3SAT em uma instância lá do clique, tudo bem? Para um caso geral, tá? Então, aqui no caso, eu estou pegando uma fórmula, tem que ser na FNC, aqui na forma normal conjuntiva, e 3 literais em cada cláusula eu tenho que ter aqui. Faço a transformação do f, né? Tenho que dizer como é que eu vou fazer essa transformação e que seja polinomial para um grafo e um k. Então, só aqui você já percebe que é um pouco complicado. Como é que eu vou... Eu estou com a fórmula do lado e vou transformar em um grafo e um inteiro k. Como é que eu faço um negócio desse? A gente vai ver já já. E depois eu tenho que mostrar ainda que de fato funciona, né? Ou seja, que se for sim, que se for verdadeiro, que exista uma atribuição VOF à tua fórmula lógica lá, onde cada cláusula vai ser verdadeira, então vai ser sim que lá no grafo que você criou, lá existe uma clique de tamanho K, tudo bem? Existe um subconjunto de K vértices todos ligados entre si, todo mundo ligado entre si, tá? E o não também, tudo bem? O não também tem que ser verdadeiro, tá? Ou seja, se não for possível você fazer uma atribuição válida de VF às variáveis lá da tua fórmula, φ, aqui eu estou chamando de φ, né? Então, na tua transformação lá para um grafo G em um K, também não pode existir uma clique de tamanho K, ou seja, não pode existir um subconjunto com K vértices onde todo mundo está ligado entre si. Tudo bem? Então, para fazer essa parte aqui, eu sempre prefiro dar um exemplo, né? Aí depois a gente transforma em um caso geral, tudo bem? Então, suponha que você tem essa fórmula lógica aqui, que está na forma normal conjuntiva, ok? E você vai querer transformar isso em um grafo e um inteiro K, tudo bem? Como é que você pode fazer aqui? Como é que você pode ter uma ideia dessa aqui na sua cabeça, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte,
eu vou definir o K logo. Então, o K vai ser exatamente o meu número de cláusulas. Aqui, no caso, eu tenho 3 cláusulas, né? Então, eu vou fazer o K igual a 3. Aí, agora eu vou começar a construir o meu grafo, tudo bem? Então, o meu inteiro K eu já dei. Agora eu tenho que construir o meu grafo. Então, eu vou fazer assim. Para cada literal, eu vou construir um vértice. Então, aqui você tem 3 literais, você vai ter 3 vértices que eu vou colocar aqui, tudo bem? Então, aqui eu tenho x1, x2 e x2. Então, os meus vértices correspondentes estão aqui. Ó. Tem o x1, x2 e o x2, tá? Então, eu vou criar isso para cada cláusula, tudo bem? Para cada cláusula, eu vou criar isso. Para cada literal de cláusula, eu vou criar um vértice. Então, eu tenho esses 3 literais aqui, então eu vou criar mais 3 vértices. Para esses 3 literais aqui, eu vou criar mais 3 vértices. Agora é o seguinte, eu vou fazer as ligações assim. Eu vou ligar todo mundo com todo mundo, tudo bem? Ou seja, eu vou ligar um vértice com todos os outros, exceto quando os vértices são correspondentes à mesma cláusula, ou então a literais opostos. Por exemplo, eu não vou fazer nenhuma ligação entre esses 3 caras aqui, porque eu sei que eles são referentes a literais que estão na mesma cláusula. Então, o mesmo acontece com esses 3. Eu não vou ligar eles entre si, e nem esses aqui também eu vou ligar eles entre si também não, tá? Outro tipo de ligação que eu não vou fazer vai ser essa daqui, ó. Eu não vou fazer essa ligação aqui, que é de um literal, desculpa, que não é de um literal com seu oposto, tudo bem? Aqui eu tenho x1 e x1 barra. Então, eu não vou fazer essa ligação, tudo bem? Com todos os outros eu vou fazer, ó, x1 com x1, eu vou fazer, tudo bem? Eu só não vou fazer para literais que são, desculpa, para vértices que são correspondentes a literais de mesma cláusula e de literais opostos, tudo bem? Então, basicamente é isso aqui. Então, vamos lá. Vamos lá fazer essas ligações aqui, tá? Opa, apaguei demais aqui. Então, o x1, ele vai ligar... Eu não vou ligar com eles, desses camaradas aqui, tá? Mas eu vou ligar com esses 3 aqui, com esses 3, claro, não com esse cara aqui, porque ele é de literal oposto, tá? Então, x1 tá ligado com esses 3 caras aqui. Não tá ligado com esse aqui, ó, mas tá ligado com esses 2 aqui, ó. O x2 não vou ligar entre esses caras aqui, mas com os outros eu vou, exceto com esses aqui que são de literais opostos, tá? Tudo bem? Então, eu vou ligar com esse cara aqui e vou ligar com esse cara aqui. Tudo bem? Eu acho que ficou claro, né? Então, eu vou fazer o resto aqui das ligações para ser mais rápido, tá? Então, aqui fiz todas as ligações possíveis usando aquela regra, tá? Não vou ligar vértices correspondente a literais da mesma cláusula e nem literais opostos. Então, essas ligações não faço, todas as outras eu fiz. Tudo bem? Então, essa aqui é a minha redução. Eu transformei essa fórmula lógica aqui, tudo bem? Nesse grafo e nesse inteiro K aqui, tudo bem? Agora, eu tenho que fazer o quê? Ó, eu já fiz a transformação, tudo bem? Eu tenho que verificar que ela é polinomial, e tenho que verificar se ela funciona lá para o sim, sim e para o não, não, tá? Então, vamos aqui ter aqui a ideia aqui para ver se ela de fato funciona, tá? Só que antes eu vou escrever logo como é que a gente fez essa construção, tá? Então, basicamente o K é a quantidade de cláusulas que você tem e você vai criar um vértice para cada literal lá da sua fórmula. Aí você faz todas as ligações possíveis, exceto de vértices correspondentes a literais da mesma cláusula e literais opostos, tá? Tem essa exceção, tá? Então, vamos escrever logo essa construção aqui, depois a gente vai para ver a ideia de que isso aqui funciona, tá? Então, vamos aqui subir aqui. Então, na sua construção, como é que você vai escrever lá? Então, para cada cláusula, aí você bota x1, x2 e x3.
criar os vértices, aí você bota x1, x2, x3 aqui, só que na bolinha para dizer que são vértices lá do seu grafo, tudo bem? Outra coisa aqui é que tipo, x1, x2, x3 pode ser tudo igual, entendeu? Tipo, o x1 pode ser igual ao x2, ou então o x2 pode ser igual ao x3, tudo bem? Mas o fato é que você tem que ter 3 literais, tudo bem? Porque você tem 3 literais em cada cláusula, tá? Depois, a gente vai fazer o K igual ao número de cláusulas, e depois a gente faz as arestas, tudo bem? A gente adiciona todas as arestas, exceto em 2 casos, né? Em vértices associados à mesma cláusula ou então a literais opostos. Então aqui a gente acaba a nossa construção, tá? De transformar uma instância de um problema na instância do outro problema, tá? E aqui a gente tem que mostrar que isso também é polinomial, tudo bem? Então, será que é polinomial? Será que essa redução ela é de fato polinomial? Se você pegar m cláusulas, ou seja, se o m for exatamente a quantidade de cláusulas que você tem, você fez o quê, né? Primeira coisa foi o k, a gente vê que ele é exatamente o m, né? Que nesse caso, porque ele é o número de cláusulas, então isso aqui é em tempo constante, a gente faz isso. Mas a criação dos vértices, a gente criou um vértice para cada literal, tudo bem? E eu sei que eu tenho 3 literais em cada cláusula, e aqui nesse caso eu tenho m cláusulas, então eu vou ter 3m literais, então eu vou ter 3m vértices, tudo bem? Então, até agora está sendo polinomial lá na quantidade de cláusulas, tá? E as minhas arestas? Você basta percorrer cada vérticezinho lá seu e você vai simplesmente verificar se está na mesma cláusula ou então se é um literal oposto, tudo bem? Então, isso dá a ideia de que vai ser m ao quadrado, tudo bem? Porque para cada vértice você vai ter que comparar com todos os outros. Então, isso vai dar odd m ao quadrado, ou seja, vai ser no máximo 3 m ao quadrado arestas, tudo bem? Porque você vai ter que, para cada vértice, você vai ter que varrer todos os outros. E como você tem 3 m's, né? Então vai ser 3m ao quadrado, tá? Ou então 9m ao quadrado no máximo, tá? Então, aqui a gente vê que foi polinomial na quantidade de cláusulas, né? Foi θ de m ao quadrado, né? Essa redução aqui que a gente fez. Okay? Então, de fato, ela é polinomial. Agora, a gente tem que ver se ela, de fato, funciona, né? Eu vou voltar aqui para ela, ó, porque a gente tem que ver o sim, sim e o não, não, né? A gente tem que ver o sim, sim e o não, não. Será que ela funciona? O que é que vocês acham? Será que se for sim lá para a fórmula, também vai ser sim lá para o grafo e para o K? Se for não lá na fórmula, também vai ser não lá para o grafo e para o K? E aí, o que é que vocês acham? Se você quiser pausar o vídeo ou pensar um pouquinho aí nesse funcionamento, tá? Do sim, sim e do não, não, como é que você argumenta de que aqui nesse caso funciona, tá? Então pausa o vídeo e pensa um pouco aí, viu? Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui, tá? Essa fórmula aqui, a gente sabe que ela é sim, tudo bem? Então, isso quer dizer... Aqui eu estou pegando o primeiro caso aqui, tá? Do sim, sim. Então, a gente faz como? A gente faz o x1 sendo verdadeiro e o x2 sendo falso. Tudo bem? Se você fizer o x1 verdadeiro, aqui você vai ter o x1 verdadeiro, aqui o x1 verdadeiro. Nessas duas cláusulas aqui você já tem um verdadeiro. Nessa terceira cláusula aqui você vai ter que o x2 barra vai ser verdadeiro, esses dois caras aqui, tudo bem? Então, a gente vai ter que cada cláusula aqui vai ser verdadeira, tudo bem? Que basta você ter um literal, né, verdadeiro na cláusula para que ela seja verdadeira, já que você tem os, né, em cada cláusula aqui. Então, vamos lá. Como é que você acha, partindo desse camarada aqui, né, dessa atribuição V e F aqui, um conjunto de 3 vértices aqui nesse grafo aqui, que sejam todos ligados entre si?
Aí você fala assim, professor, eu sei que em cada cláusula eu tenho um verdadeiro, né? Tipo, eu tenho x1 verdadeiro, e tenho esse x2 barra verdadeiro aqui, tudo bem? Então, pega os vértices correspondentes a esses caras, tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer? Pegar esse x1 aqui, que é referente a esse, né? Esse outro x1 que é referente a esse. E esse x2 barra aqui que é referente a esse. Será que isso aqui é uma clique? Ora, você vê que tem essa ligação aqui, ó. Tem essa outra ligação aqui. E tem essa outra ligação aqui. Professor, que legal, isso é uma clique. Olha, mas por que que isso aqui vai ser uma clique? Tipo assim, eu estou pegando um literal, que aliás, eu estou pegando para cada cláusula, você vai pegar um vértice correspondente que seja verdadeiro, né? De um literal verdadeiro, tá? Então, para cada vértice lá, de dentro de uma cláusula, você vai pegar o vértice correspondente ou seja, que está associado a um literal que seja verdadeiro, tá? Então, esses caras aí lá no final, eles vão te dar uma clique de tamanho K, no caso de tamanho da quantidade de cláusulas, né? Porque que você vai ter que isso vai ser verdadeiro sempre. Ora, eu sei que aqui todo mundo está ligado entre si nesse grafo aqui, nesse grafo completo aqui, tudo bem? Nesse grafo todo aqui, todo mundo está ligado entre si com duas exceções. Uma exceção é o quê? É você pegar dois caras que estão na mesma cláusula, tudo bem? Só que aqui eu fiz isso, eu peguei dois caras que estão na mesma cláusula. Não, eu só peguei um cara em cada cláusula que é correspondente a um literal verdadeiro. Como eu só peguei um, então não tem como esses caras que eu peguei não estarem ligados por conta dessa observação, né? Dessa minha construção, tudo bem? Porque eu construí não ligando dois caras que estão na mesma cláusula, tá? Tudo bem, professor. Então, isso quer dizer que esses caras não... eu sei que eles vão estar todos ligados entre si, porque se existisse uma não ligação entre eles, né? Ou seja, se tivesse dois não ligados, seria porque eles são referentes à mesma cláusula, só que você está pegando exatamente um de cláusula diferente. Só que tem outra exceção também, tá? A outra exceção é a seguinte, que eu não vou ligar literais opostos, tudo bem? Então, outra forma de eu não ter uma clique aqui é quando eu pego dois literais que são opostos. Aí eu te pergunto, eu estou pegando dois literais opostos aqui em algum momento? Pensa um pouco aí, eu só peguei... Eu peguei exatamente um literal de cada cláusula sendo verdadeiro. Aí desses caras foi que eu escolhi os meus vértices, tudo bem? Que são os vértices associados, tudo bem? Então, será que esses vértices associados, você vai ter dois lá que são x e o outro é x barra, ou seja, dois caras que são de literais opostos? Aí a resposta é não, né? Por quê? Porque eu só estou pegando vértices que são referentes a literais verdadeiros. Tudo bem? Se você está pegando... Olha aqui, ó, olha aqui do lado. Se você está pegando o x e o x barra, você está dizendo que você deu verdadeiro para esse cara e verdadeiro para esse cara lá na tua fórmula, tudo bem? Só que isso é inválido, isso não é uma valoração válida, porque se o x é verdadeiro, o x barra tem que ser falso obrigatoriamente, tá? Como eu só estou pegando os caras que são verdadeiros, eu nunca pego esses dois camaradas aqui, né? Aliás, eles nem têm arestas, né? Porque eu não crio, né? Então, não tem como eu pegar dois... literais opostos aqui do jeito que eu estou fazendo e nem dois literais que estão na mesma cláusula. Como eu não estou fazendo isso, então isso quer dizer que todo mundo vai estar ligado entre si. Porque as duas possibilidades de não estar ligado, eu não estou fazendo aqui pegando vértices associados a esses literais que eu estou pegando exatamente um em cada cláusula, tudo bem?
Então, assim, a gente vê que, de fato, esse cara aqui ele vai ser uma clique, tá? Então, é assim que eu mostro o sim, sim, tá? Então, você pega a sua fórmula, se for verdadeira, ou seja, se existe uma valoração, como essa daqui, né, de VOF, que você faça lá para suas variáveis e vai dar com pelo menos um verdadeiro dentro de cada cláusula, você escolhe um verdadeiro, exatamente um em cada cláusula, aí os vértices associados a esses literais verdadeiros, você vai escolher lá no seu grafo e ele vai ser uma clique de tamanho K. Isso é um conjunto com K vértices, aqui K exatamente é a quantidade de cláusulas, né? E todo mundo vai estar ligado entre si, tudo bem? Por quê? Porque você não está pegando caras que estão na mesma cláusula, e como você está pegando só vértices referentes a literais que são verdadeiros, você não vai ter o perigo de estar pegando dois vértices associados a literais diferentes, tudo bem? E na minha construção, as duas possibilidades de não ter nenhuma ligação são exatamente essas duas, né? De você pegar caras que estão associados a literais de mesma cláusula, então a literais opostos. Então, como eu não estou correndo esse perigo, então isso quer dizer que vai ser uma clique, tá? Vai ser um conjunto que está todo mundo ligado entre si. Então, dessa forma que eu faço sim, sim, tá? Então, vamos logo escrever essa ideia, tá? Vamos logo escrever essa ideia para mostrar que o sim, sim é verdadeiro. A gente tem que fazer isso aqui para mostrar que a nossa redução está certa, tá? Então, vamos fazer isso agora. Então, vamos lá fazer o nosso sim, sim. Vamos lá escrever ele aqui, né? Então, eu tenho que partir de que V, aliás, de que a minha fórmula φ, né? Ela é sim, tudo bem? O meu problema é sim para ela, tudo bem? Então, se é sim para ela, então existe uma atribuição VOF às variáveis que satisfazem todas as cláusulas, tudo bem? Então, se ela é sim no meu problema 3sat, então isso aqui acontece. Em outras palavras, isto é, né? Eu tenho um literal verdadeiro em cada cláusula para essa valoração. Então, aqui, isto é, para cada cláusula existe um literal verdadeiro. Aqui nessa valorização, tudo bem? Nessa atribuição verdadeiro ou falso. Então, partindo dessa valoração aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o vértice correspondente a um literal verdadeiro para cada cláusula, tudo bem? Então, deste modo, para cada cláusula, selecione um vértice correspondente a um literal verdadeiro. Esse conjunto que eu estou selecionando aqui desses vértices, eu sei que ele tem tamanho K, porque eu estou pegando exatamente um de cada cláusula, tudo bem? Veja que os vértices selecionados formam uma clique de tamanho K, tudo bem? Então, K aqui eu sei que é exatamente o número de cláusulas. Aqui eu estou falando que é exatamente uma clique, aí por que isso aqui é uma clique? Primeira coisa, para não ser clique aqui, eu teria que estar pegando dois vértices associados a literais da mesma cláusula, tudo bem? Porque na minha construção, aqui eu estou mostrando que a minha construção funciona, tá? Isso aqui é muito importante. Então, na minha construção, eu não fiz ligação entre dois vértices que são associados a literais de mesma cláusula, tá? Só que como eu estou pegando um de cada cláusula, então eu não tenho esse problema, tá? Então, eu estou pegando uma clique, pois são referentes de cláusulas distintas, tudo bem? Eu peguei um de cada cláusula. E não existe dois ligados referentes a literais opostos também. Aí por que não existe essa ligação entre dois literais opostos? Porque eu só estou escolhendo os caras que são verdadeiros. E se você escolhe caras que são verdadeiros, você não vai ter que escolher um cara X e o outro X barra para ser verdadeiro, tudo bem? Porque um ou outro vai ser, se um é verdadeiro, o outro vai ser falso. Ok? Mas se porventura isso acontecesse aqui, você está pegando dois caras que são de literais opostos e está dando verdadeiro para ele, tá? Então essa atribuição que você está fazendo aqui, né, de VOF,
ela não seria válida, tá? Aqui eu estou considerando que tem uma valoração válida, tudo bem? Porque eu estou dizendo que é sim lá do 3sat, e o 3sat ele quer uma valoração válida que funcione, tudo bem? Então, como não existe dois ligados referentes a literais opostos, não eu vou ter a minha clique, tá? Mas se existisse isso aqui, né? Se não, neste último caso, a valoração ela não seria válida, né? Porque você está dando verdadeiro para dois caras que são opostos, tudo bem? Para dois caras que são de literais opostos. Tudo bem? E assim a gente conclui a nossa demonstração lá do sim, sim. Tudo bem? Agora a gente vai voltar lá pro nosso exemplo lá para a gente ver o não, não, tá? Então, voltei aqui para o nosso exemplo, tá? Como é que a gente vai provar o não, não agora? Como é que a gente vai pegar a ideia para demonstrar o não, não? Uma coisa aqui que a gente faz, que é bem interessante, é pegar a contrapositiva, tá? O que seria a contrapositiva? Você pega o sim, sim, voltando, tá? Então, isso aqui é uma forma de você mostrar o não, não, tá? Se você quer mostrar o não, não, também outra forma de você demonstrar. Isso aqui é uma técnica de demonstração, tá? É o sim, sim, voltando. Então, pronto, eu vou usar o sim, sim, voltando. Então, o sim, sim, voltando seria o quê? Você pega o grafo e o K que você construiu, é exatamente a sua construção. Você está mostrando que ela funciona. Então, é o grafo que foi construído a partir de uma fórmula, tudo bem? E você já tem esse padrão que você fez, entendeu? Essa construção que você fez, tá? Então, se nesse grafo dessa construção que você fez, tudo bem? Nessa instância, né? No grafo e no K, né? Você tem que é sim, é porque existe uma clique de tamanho K nesse grafo dessa construção, tudo bem? Por exemplo, a gente pode pegar aqui quem? A gente pode pegar, por exemplo, o x1 barra aqui, pode pegar esse x2 aqui, ó, e pode pegar esse x2 barra aqui, tudo bem? Opa, desculpa, pera ainda. O x2 barra aqui não, né? Porque não estão ligados, né, professor? Mas não pode não dá. Então eu vou... Não dá para pegar com esse cara aqui não. Então eu vou pegar, por exemplo, esse cara aqui embaixo, que é o x2 barra. Vou pegar esse x1 aqui. Vou pegar esse x2 aqui. Você vê, ó, que aqui vai formar uma clique, né, ó, de tamanho K. Ok? A única possibilidade de você ter uma clique de tamanho K aqui é se você tiver exatamente um vértice que é correspondente a uma cláusula, tudo bem? Para cada cláusula você vai ter que pegar um vértice criado a partir daquela cláusula, tudo bem? Isso para cada cláusula, porque você está amarrando aqui, ó, que a quantidade de K aqui tem que ser exatamente o número de cláusulas, tá? Então pronto, sim, então existe essa clique de tamanho K aqui, essa clique de tamanho 3 aqui. Tudo bem? Então como é que eu vou chegar no sim lá da minha fórmula? Como é que eu vou chegar no sim aqui dessa fórmula aqui que eu fiz a construção a partir dela, tudo bem? Ora, simplesmente você faz o seguinte, não tem esses caras que eu escolhi, né? Eu peguei esse vértice aqui, esse aqui e esse aqui. Então, você vai verificar, né? Se você tem o literal que é igual a sua variável, você dá verdadeiro. Se você está pegando o literal barrado, você dá falso. Por exemplo, o x aqui, ele é um literal que é exatamente a minha variável x1, tudo bem? Aqui o meu literal ele é x1 e a minha variável é x1, então eu vou dar verdadeiro, tá? Então x1 verdadeiro. Aqui, ó, você tem que o literal barrado lá da sua variável x2, então você vai dar falso, tudo bem? Então você bota x2 falso. Ok? Então, aqui a gente vê que vai funcionar, né? Ó. Por que vai funcionar? Só para
fechar, né? Aqui eu sei que aqui eu estou repetindo o x2 barra, então não tem nem o que fazer, porque eu já dei essa valoração para ele, tá? Mas aqui vai funcionar por quê, né? Porque primeiro eu tenho que mostrar que a minha valoração ela é válida, ou seja, que se eu estou dando x verdadeiro para x1, então isso quer dizer que para o x1 barra eu vou dar falso. Tudo bem? Toda vida. Não tem como eu dar verdadeiro para o x1 e verdadeiro também para o x1 barra, ou seja, isso aqui não vai acontecer, isso aqui não pode acontecer para nenhuma variável, ok? E outra coisa também é que eu vou ter pelo menos um literal verdadeiro em cada cláusula, ok? Então vamos lá ver o seguinte aqui. Vamos aqui para o primeiro caso, né? Por que eu não estou dando verdadeiro para x e verdadeiro para x barra? Isso para cada variável, né? Você vê que quando eu escolhi aqui os vértices, eu escolhi a partir de uma clique aqui dentro do grafo. Tudo bem? E uma certeza eu tenho na minha vida, que como eu peguei caras que são totalmente ligados, então eu não corro o risco de pegar dois caras que são de literais opostos. Ok? Então, esses caras aqui que eu escolhi, como eles estão todos ligados entre si, eu não escolhi nenhum de literais opostos entre si. Aí por quê? Porque na minha construção, para caras que são de literais opostos, eu não faço ligação. Tudo bem? Eu não fiz ligação nenhuma. Então, como eu só estou pegando caras que estão ligados entre si, então isso quer dizer que eu não peguei dois caras que são de literais opostos. Ok? Então, se eu der verdadeiro para um certo x1 aqui, seguindo essa ideia aqui, claro que eu vou dar falso para o barrado dele, ok? E se eu peguei um cara que é referente ao barrado, eu dei falso para aquela variável correspondente àquele camarada, tudo bem? Para o x1 eu dei verdadeiro e para o x2 barra, para ele ficar verdadeiro aqui, eu tive que dar falso para a variável dele. Ok? Então eu fiz isso. Então, aqui eu não corro o risco de pegar dois caras que são correspondentes a literais opostos. Tudo bem? Simplesmente porque eu estou pegando todo mundo ligado entre si e eu não ligo dois vértices que são correspondentes a literais opostos. Então, aqui, de fato, a minha valoração ela vai ser válida. Tudo bem? Então, se eu der verdadeiro para um cara, para o oposto dele, eu tenho que vai ser falso, tá? Ou então, eu dei falso para ele e verdadeiro para o oposto dele, né? Agora, eu tenho que mostrar o quê? Que existe pelo menos um verdadeiro em cada cláusula, né? Então, mas isso eu facilmente vejo pelo quê? Porque esses caras que eu escolhi aqui, basicamente eu estou fazendo esses literais aqui eles serem verdadeiros. Tudo bem? Então, o x1, se ele for a minha variável, simplesmente eu dou verdadeiro para ele. Tudo bem? Se você pegar o barrado aqui no caso do x2 barra, eu dei falso para a variável dele, logo ele vai ser verdadeiro. Tudo bem? Então, para cada cara aqui dessa clique, eu tenho que os literais que são associados a esses caras vão ser verdadeiros. Como eu peguei um em cada cláusula, então eu vou ter que cada cláusula vai ter um literal verdadeiro. Logo, aí eu posso concluir que vai ser sim lá no outro. Tudo bem? Então, vamos agora escrever essa ideia aqui, tá? Claro, você pode mostrar também o não sem ser essa contrapositiva, tá? Só que eu acredito que aqui nesse caso, ou então na maioria dos casos, fique mais fácil você mostrar o sim, sim voltando, tá? Mas você consegue mostrar também o não mesmo de verdade, né? Se não existe, aí no caso eu teria que criar aqui, para você ter mais ou menos uma noção, né? Uma nova cláusula aqui, ó,
que seria o x1 barra, ou x2, ou x2, aí nessa minha nova fórmula aqui, né, eu tenho que ela é não, né? Aí aqui você iria criar aqui no seu grafo aqui, ó, 3 caras, o x1, x2 ou x2. Você iria fazer essas ligações aí, tudo bem? Aí você teria que concluir que não é possível chegar a uma clique de tamanho K aqui embaixo nunca, tudo bem? Dá para você fazer assim também. Mas com a ideia do sim, sim voltando, a gente vai fazer ela agora, tá? A gente vai escrever ela agora, tá? Então, sim, sim tá feito. Agora a gente vai pro não, não, né? E eu peguei a contrapositiva, né? O sim, sim voltando, né? Então vamos lá escrever aqui aquela ideia aqui agora, tá? A primeira coisa, só para deixar claro, né? Seja G o grafo da construção que você está construindo e o K o número de cláusulas, tudo bem? Então, aqui a gente já sabe que esse grafo ele foi construído a partir de uma fórmula que está na 3C, que está na 3FNC, tudo bem? Se a gente tem que sim, tudo bem, nesse grafo e nesse K, o nosso problema lá da clique, então a gente sabe que tem uma clique, que existe uma clique lá, existe um conjunto com K vértices lá, todo mundo ligado entre si, tudo bem? Então, se G, K lá para a minha instância é sim, então existe uma clique C em G de tamanho K. Então, o que foi que eu fiz depois? Você vai atribuir verdadeiro a cada literal referente a um vértice de C, tudo bem? Então, aquele literal específico ele tem que ser verdadeiro. Então, se o literal for exatamente a tua variável, tu vai dar verdadeiro. Agora, se o literal for um literal barrado lá da tua variável, tu vai dar falso, tudo bem? Mas o fato é de que aquele cara tem que ser verdadeiro, tá? Aquele literal é correspondente aos vértices de C. Então, a gente tem que mostrar que essa valoração ela é válida, tudo bem? Então, veja que a atribuição é válida. Aí, por que não é válida? Pela nossa construção, a gente não está ligando dois vértices que são referente a literais opostos. Tudo bem? Então, pois não há dois vértices ligados referente a dois literais opostos. Lembre-se que eu estou pegando uma clique e todo mundo está ligando com todo mundo, tá? Outra coisa aqui também é que eu tenho exatamente um vértice de cada cláusula, né, que foi criado a partir de cada cláusula. Então, eu tenho um vértice desse tipo, né? Ou seja, para cada cláusula, eu vou ter um vértice criado a partir dela. Então, note que cada vértice de C é referente a exatamente um literal de cada cláusula, tudo bem? Porque C, ele tem exatamente K vértices, né? Se eu tivesse pegando vértices associado a literais da mesma cláusula, eu não estaria pegando uma clique, porque na minha construção eu não faço ligações entre vértices que são associados a literais da mesma cláusula. Ok? Então aqui, pois dois vértices de uma cláusula não estão ligados. Então, ó, deixa eu subir aqui. Ó. Então, como eu atribuí aqui em cima, ó, presta atenção, como eu atribuí verdadeiro para cada literal correspondente a um vértice de C, e eu sei que C, eu vou ter um vértice que foi criado a partir de uma cláusula, tudo bem? Como eu sei que cada vértice de C é referente a exatamente um literal de cada cláusula, então eu vou ter um literal verdadeiro para cada cláusula, ou seja, eu vou ter pelo menos um literal verdadeiro em cada cláusula. Então, deste modo, temos que cada cláusula terá pelo menos um, isso aqui é pelo menos um, tá, gente? Pelo menos um literal verdadeiro. E assim a gente conclui o nosso não, não, tá? A gente
a gente chegou na conclusão que de fato vai ser sim, tá? Então, a gente está fazendo uma atribuição VOF às variáveis, que é válida e que no final cada cláusula vai ter pelo menos um literal verdadeiro, tá? Então, a gente conclui aqui o nosso não. Então, a gente já fez tudo lá que precisava para demonstrar que o nosso problema clique ele é NP completo, ok? Então, vamos lá. Portanto, pelo teorema 7.36, a gente tem que a gente escolheu o 3SAT, que a gente já sabe que é NP completo, fez a redução polinomial, fez a construção, mostrou sim, mostrou não, e também a gente mostrou primeiro lá que o clique pertence a NP. Então, a gente conclui aqui que o clique ele é NP completo, tá? Então, a gente pode finalizar o nosso teorema aqui. E aqui a gente finaliza mais uma aula, tá, gente? Um forte abraço a cada um de vocês, tudo bem? Eu desejo saúde a todos, que Deus os abençoe e fiquem todos com Deus, tá, pessoal?